Olá, seja bem-vindo à aula 206 do Guia Windev 25, preenchendo um controle tabela com os direitos do banco de dados. Nós criamos um controle tabela chamado Windir Servidor, onde temos as colunas direito, imagem, um combo box direito e mais uma coluna status que deixamos invisível. No evento de inicialização dessa janela, nós chamamos uma função atribuir direitos, onde eu passo como argumento o direito do servidor pela constante e o título que eu quero que apareça na janela. Vou dar um F2 aqui para abrir o código dessa função atribuir direitos. Então, atribuir direitos recebe como argumento sDireito e sTexto. Declaro algumas variáveis, sWrite do tipo string, sWrite do tipo string. Verificar se o usuário pode ler e fazer uma função para cada um, foi o que a gente fez aqui. Então, sWrite é igual à função hinfo_database_writes, passando como argumento gsConexão, gs para o usuário. sDireito, gsConexão e nome do banco de dados. Extraímos o direito com o argumento firstRank tab, então sempre que ele encontrar um tab, ele pega a primeira ocorrência. Enquanto não chegar ao final da string, que foi preenchida, porque ela vem preenchida separado por tab, eu adiciono na tabela direitos, table add line, indefinido, permitido, proibido, e sWrite stack string, sWrite next tab, ok? E assim eu passei as funções de cada um dos status. H é indefinido, O é permitido, de outra forma é proibido. Aí, na inicialização, eu tenho cada um dos direitos que o banco de dados me permite, incluir registro, bloquear registro, alterar direitos, alterar regras de integridade referencial, alterar a propriedade do banco, se ele pode conectar encriptado ou não, se ele pode criar arquivo de dados, se ele pode debugar Store Procedures, se ele pode executar procedimentos de Store Procedures, se ele pode gerenciar registros duplicados, se pode gerenciar integridade referencial, cada uma com a sua constante. E assim, até o último dos direitos, que é o agarrar delete view. Cada uma dessas vai ser adicionado aqui embaixo, ó, por esse for each, que adiciona ao controle tabela. Se o parâmetro for banco, ele chama a função atribuir direitos. Se o parâmetro for servidor, ele chama a função direito servidor. Depois que ele atribui os direitos, nós fazemos a atribuição de acordo com o nível do usuário. Então, se for um usuário supervisor, ele vai ser sempre permitido, porque o servidor dá acesso completo ao usuário supervisor. Então, se o nível for huser.superuser, vai ser sempre permitido. Aprendemos nesta aula como preencher um controle tabela com os direitos e restrições de um banco de dados. Na próxima aula, vamos aprender como configurar esses direitos para cada usuário. Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.